segundo ano. Tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e procure aí um lugar bem confortável, onde você possa sentar, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola, fotos suas. Nós vamos precisar das fotos para você observar e responder as atividades. E também para fazer uma atividade, para colar, no caderno. Mas se não puder fazer, colar no caderno, vamos combinar que daí você pode desenhar uma revista ou um encarte de mercado. Mas a mesma coisa, se não tiver, você pode desenhar. E também de uma régua. Eu vou dar um tempo para você deixar todo esse material bem pertinho aí de você. Recordar a aula passada, que teve como tema diferentes modos de morar. Na aula passada nós ouvimos a história dos 3 porquinhos, contada pela professora Adéia. Vimos que as casas que eles construíram eram de diferentes materiais. Primeiro fizeram uma casa de raízes, depois de tronco de árvores, ou seja, de madeira, e depois uma casa de pedra. Na história, a casa de pedra foi a mais resistente que as outras casas feitas por outros materiais. Mas se a gente pensar, os 3 porquinhos usaram matéria-prima, ou seja, materiais da natureza. O que acontece também na nossa realidade? Encontramos casas feitas de madeira, de palha, de barro, e também encontramos casas de alvenaria. Nessas, as matérias-primas também são retiradas da natureza, mas são preparadas pela indústria para serem mais resistentes, padronizado até o tamanho dos materiais, para ter uma qualidade melhor, para daí ser utilizado nas construções. Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 11. E o tema de hoje: o seu passado, de outras crianças e do professor.
Então, pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 11, História e o nosso tema, o seu passado, de outras crianças e da professora. Eu vou aguardar você fazer. Vamos lá? Observe as fotos dessas crianças. São crianças de idade diferentes, tamanhos diferentes e até, se a gente observar bem, modos de ser, de agir, e até pelas fotos conseguimos perceber que gostam de coisas diferentes, ou seja, possuem identidades diferentes. Tudo isso podemos observar por meio das fotografias, uma fonte histórica visual. As fotografias são formas de registro que podem nos ajudar a conhecer um pouco mais da vida das pessoas, tanto no passado quanto no presente. Você já observou fotos suas em diferentes idades, em diferentes etapas de vida, quando você era bebê, quando começou a engatinhar, quando começou a andar em situações importantes, aniversários, quando foi para a escola pela primeira vez? A partir das fotografias, a Vivi vem nos falar a nossa primeira atividade. Agora é sua vez de recordar. Pegue fotos suas em diferentes épocas da sua vida. Pode ser uma quando era bebê, outra em um aniversário, em momentos com sua família, entre outros. Observe todas com muita atenção. Então você vai pegar algumas fotos suas e a ideia é observar. E como a Vivi disse, com muita atenção. Depois a Vivi vai fazer algumas perguntas. Vou dar um tempo para você pegar as fotos e observar, certo?
aí, já observou suas fotos? Eu também peguei algumas fotos minhas aqui e estou observando. E vamos ver o que a Vivi quer saber. O que mudou em você? Pensa aí. Você observou as fotos. O que está diferente? Olhando as minhas fotos aqui, vejo que já vivi etapas diferentes da minha vida. Eu já fui bebê, já fui criança, já fui adolescente, jovem, mas eu não tenho nenhuma foto aqui quando eu era jovem, e adulta, certo? Mudou o meu modo de ser, de agir, a minha altura, o meu tamanho, a minha idade e até as minhas roupas. E você, conseguiu observar tudo isso em suas fotos? E a Vivi tem mais perguntas. Quantos anos você tinha em cada foto? Será que você consegue lembrar sua idade em cada foto? Se você lembrar, beleza! Qualquer coisa, como nós já estudamos, você pode perguntar para um adulto. Eu olhando aqui, algumas até eu imagino, mas eu tenho uma sorte que a minha mãe, quando fazia meu álbum de fotografia, algumas ela escreveu ao lado com quantos anos eu estava. Por exemplo, essa daqui eu estava com 4 meses, certo? Essa daqui quando eu fui para primeira série. Quando eu era criança, não tinha primeiro ano, segundo ano, era a primeira série. Eu estava entre 6, 7 anos. Essa daqui é bem recente. Foi do ano passado. E você, conseguiu pensar com quantos anos você tinha? Ou perguntou para alguém quantos anos você tinha em cada foto? Mas a Vivi tem mais pergunta. Como eram suas roupas? Você continua usando esse estilo de vestimenta? Quanta diferença na nossa vestimenta, nas nossas roupas, desde que éramos crianças até hoje. Por exemplo, quando eu era bebê, eu usava tip-top, que é esse tipo de roupa aqui. Hoje em dia, já não dá mais para usar roupa de bebê. A mesma coisa, ó, na época da escola. Na minha época não tinha uniforme, veio bem depois. A gente usava avental. Hoje em dia já não uso mais isso, certo? E você conseguiu ver a diferença nas suas roupas? E a última pergunta da Vivi. Quais as diferenças das fotos para como você está hoje em dia? Então nós percebemos com essas perguntas o quanto a gente mudou. Nas minhas fotos, desde que eu era bebê até hoje em dia, mudou muito. E com as fotos nós podemos fazer uma linha do tempo. Nós já estudamos isso na aula. A linha do tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos de uma história ou até da história de uma pessoa. Lembra que a gente viu a história de um estudante municipal e ele organizou as fotos desde o seu nascimento até 2021, colocando o que foi importante para ele. Então, em cima ele colocou o ano e embaixo os acontecimentos. Vamos ver? 2015, nascimento. 2016, meu primeiro Natal. 2017, conheci a praia. 2018, fui para a escola. 2019, ganhei um Spike. Se a gente olhar e prestar atenção, o Spike é um cachorro. 2020, ganhei medalha no xadrez. 2021, fui ao casamento do meu tio. Agora, olha o que você vai fazer. Você irá organizar suas fotos de forma cronológica, como se fosse uma linha do tempo e registrar em seu caderno. Então você vai pegar as fotos de uma forma cronológica, ou seja, desde o início da sua vida até agora. Se fosse a minha aqui, ó, quando eu era bebê,
Essa daqui que eu tava com 5 anos. Essa quando eu fui pra escola. Essa daqui quando eu era adolescente. Essa daqui quando eu tive meu filho. Essa com meu filho adolescente. E a última, né? Trabalhando, certo? Mas você vai fazer, além disso daqui, registrar no caderno, fazer a sua linha do tempo. Você pode desenhar ou até colar as fotos. Você irá iniciar com o ano do seu nascimento, que até eu já escrevi ali, é só colocar o ano em cima, certo? E daí vai colocar os acontecimentos importantes até chegar o dia de hoje, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Já fez a sua linha do tempo? Essa atividade não vai dar para corrigir, porque cada um tem um passado e uma história diferente. Mas vamos retornar lá com as fotos do começo da aula. Nessas fotos tem uma criança que já passou por várias etapas da vida. Já foi bebê, foi criança assim do seu tamanho, foi adolescente, jovem e agora é adulto. Será que você consegue saber quem é? Vou dar uma pista. Uma dessas fotos é da professora Viviane. Sim, é minha foto. E você consegue identificar qual é a professora Viviane? Se você falou que é essa aqui, acertou. E como a gente vai falar do passado nessa aula, tem coisas que eu consigo lembrar. Quando eu era bebê, vou ser bem sincera, eu não lembro de muita coisa, mas a minha mãe me conta muitas coisas. E eu vou contar um pouquinho da minha história, quando eu era bebê e criança. Então, para isso eu vou usar as fotografias. Como eu falei, uma fonte histórica visual. Vou contar um pouquinho sobre elas. Mas pensando aqui, quando eu estou falando, contando algo, é uma fonte histórica oral. Vamos lá? Minha mãe me contou que eu era um bebê bem agitado, que eu não gostava de ficar no colo não, e nem de dormir. Aprendi a engatinhar e a andar muito rápido e vivia correndo pela casa. Também gostava muito de música e de dançar. E se for pensar, hoje em dia ainda gosto. Mas também era muito prestativa. Desde pequena eu queria ajudar todo mundo, principalmente a minha mãe. Até tem uma foto de eu ajudando ela a estender roupas no varal. Como eu falei, tudo isso eu não lembro. Com essas fotos eu posso até imaginar, mas tive a ajuda da minha mãe conversando, contando como foi. Também uma fonte histórica oral. Vamos ver outra? Vou continuar então a minha história, falando do meu passado. Naquela época não tinha celular e nem os brinquedos que tem hoje em dia. Eu gostava de brincar na natureza. Um dos meus passeios preferidos era ir para o sítio que ficava em Quitandinha, numa localidade chamada Rio da Várzea. Lá eu podia subir em árvores, tomar banho de rio, brincar com os animais, como aparece ali na foto, certo? Outro lugar que eu adorava era ir para a praia. Gostava de brincar no mar, mas principalmente na areia, fazendo caminhos para os meus carrinhos. Gostava também de sair, andar e passear com a minha família. Pela beira do mar, nós catávamos conchinhas e também ficávamos procurando animais marinhos, como estrela do mar, bolacha do mar, caranguejos, siris. Na foto aqui do meio aparece eu, meu irmão e meus avós. Meus avós, eles já faleceram e essa foto me traz lembranças maravilhosas. Uma das coisas que me lembro quando era criança e até um pouco maiorzinha era o Guto. O Guto, professora, meu animalzinho de estimação. Eu nunca tive nem gato e nem cachorro, porque minha mãe não gostava e não deixava eu ter em casa. Mas o Guto era uma tiriva, ou seja, um pássaro. Quando ele chegou em casa, ele veio pelas mãos de um caminhoneiro que era amigo do meu pai. Só que ele chegou muito machucado, sem pena, e nós fomos cuidando dele até ele melhorar. Ele vivia solto pela casa e até fora de casa, mas ele nunca foi embora. E o lugar preferido dele, sabe onde que era? Não era fora de casa, ele gostava de ficar dentro de casa.
acabou ficando até ficar bem velhinho e morrer. Quando isso aconteceu, foi muito triste. Outra coisa que eu gostava muito era andar de bicicleta. E era costume, sempre no final de semana, a gente saía com a minha mãe e com o meu irmão para passear de bicicleta na rua, certo? Agora que eu contei um pouco das minhas memórias, enquanto criança, é sua vez de contar uma memória, fazendo uma atividade. Desenhe ou escreva uma memória do seu passado, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. aí, já desenhou ou escreveu sobre uma memória do seu passado?
E a Vivi está com uma dúvida. Como será que são as crianças em outros países? Quais semelhanças e diferenças delas com outras crianças? Vamos descobrir. E o que você acha? São semelhantes? São diferentes? Quais as memórias que elas têm e gostam de contar? Do que elas gostam? Do que elas vivem? Para isso, nós vamos utilizar esse livro aqui, Criança como Você, uma emocionante celebração da infância no mundo. Esse livro faz uma viagem para diferentes culturas, mostrando o cotidiano das crianças nos mais variados países. No ano passado nós já vimos algumas histórias, até vimos de uma garotinha aqui do Brasil, mas que mora na Amazônia, bem longe aqui do estado do Paraná. Hoje nós vamos conhecer outra. Vamos lá? Vamos começar com a história de Carlitos. Carlitos é o apelido carinhoso de Carlos. Ele mora com a família numa estância chamada Aleluia, na Argentina. A estância fica nos Pampas, um lugar com criação de gado e plantação de cereais. O pai de Carlitos trabalha nesse lugar e os filhos dele o ajudam. No café da manhã e quando tem visitas, é costume tomarem chimarrão. O chimarrão é um mate sem açúcar, muito popular na Argentina, no Uruguai e no sul do Brasil. Carlitos gosta de comer carnes e legumes, não gosta de sopa, ele diz que é muito sem graça. Carlitos gosta de andar a cavalo com seus 3 irmãos. Ele vai para a escola de ônibus, leva cerca de meia hora para chegar até lá. Sua matéria preferida é estudos sociais e ele gosta de brincar no pátio. Seu sonho é viajar o mundo e ser eletricista quando crescer. Vamos conhecer outra história? Mohamed. Mohamed mora no Egito, na capital Cairo. O pai de Mohamed trabalha num escritório e a mãe trabalha em casa. E ele tem uma irmã que está com 1 aninho. Na escola tem aulas de estudos sociais, árabe, inglês e matemática. Ele adora jogar futebol com a bola que ganhou de presente do seu pai. A comida que mais gosta é o coxare. Coxare, professor, o que é isso? Uma mistura de arroz, macarrão, cebola e tomate. Sua fruta preferida é o morango. Quando ele crescer, quer ser policial para proteger seu país. Seu maior sonho é viajar pelo mundo e conhecer lugares interessantes. Vamos ver mais uma. E olha que legal, o nome dessa menina é Esta. Diferente, né? Esta tem 12 anos e pertence ao povo Maasai na Tanzânia, que fica na África. Esse povo é nômade, não mora em um lugar fixo, mas muda em busca de novos pastos para o gado. Nesse momento, ela está morando com sua família em uma cabana que é feita de estacas de madeiras e barros, cobertas de palha. Opa, até nós já estudamos sobre isso, né? Uma casa de taipa. Nesse povo é costume as mulheres rasparem a cabeça e usarem muitos adornos, como brincos e colares. E a escola fica bem longe e ela vai a pé. Lá ela aprende escrita e matemática. Os professores também dão aula em Swahili e inglês, que são as línguas oficiais da Tanzânia. Seus brinquedos são feitos de argila. E ela gosta também de jogar bola. Porém, a bola é feita de capim enrolado. Sua alimentação é feita de feijão, carne, leite de vaca e engurma, que é um mingau de milho. Então, que interessante, né? Conhecemos
um pouquinho de crianças de outros países e vimos que elas têm coisas para contar, memórias diferentes das nossas e até costumes bem diferentes. E agora nós vamos fazer uma atividade, recorte de revistas diferentes, figuras de crianças e faça uma colagem. Se você não tiver revista, você pode desenhar. Eu vou aguardar você fazer.
Então, já terminou a sua colagem? E quantas coisas recordamos do nosso passado, quando a gente era criança, ou melhor, quando eu era criança, porque vocês ainda são, e ainda conhecemos as crianças de outros lugares do mundo. Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!